Boa noite. Estamos aqui novamente reunidos sob a proteção do Mestre Jesus e orientados pela espiritualidade superior para falar sobre um tema muito importante, que é a depressão, que tem sido um elemento tão frequente nas nossas vidas. E também trazer a importância do Evangelho como instrumento terapêutico nessa caminhada, nessa luta contra a depressão. Então eu vou pedir ao Mestre Jesus que nos envolva no seu inefável amor, que permita que a espiritualidade superior nos guie e nos oriente nesse trabalho. Que mesmo não sendo digna de fazer um trabalho tão nobre, eu coloco-me à disposição da espiritualidade para conduzir esse trabalho da melhor forma, a fim de prestar um serviço no bem, a mim e aos meus irmãos, encarnados ou desencarnados, que aqui se encontram. Então, o tema da nossa palestra hoje é Evangelho Terapia, proteção contra a depressão. Qual a importância do Evangelho na proteção contra a depressão? O que significa a palavra Evangelho? A palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia. Uma notícia boa, uma notícia nova, ela é importante, ela é relevante na vida de qualquer pessoa, em qualquer estado de saúde. E por que Evangelho terapia? O que significa terapia? Terapia significa prestar cuidados médicos, tratar. Então é tratar um estado patológico através da boa notícia e da boa nova. E essa boa notícia, essa boa nova é o que para nós? São as lições de amor e de moral incontestável do Mestre Jesus. É o seu legado de amor, de boa conduta, de serviço no bem que ele nos deixou. Então, é ao Evangelho que nós devemos recorrer para termos suporte para enfrentar as dificuldades, sejam elas dificuldades emocionais, psicológicas, saúde do corpo. De forma alguma, a espiritualidade ou o Mestre Jesus subestimou o auxílio da medicina. Mas, junto a esse auxílio, nós podemos buscar recursos junto a esse Evangelho, junto a esse código de amor, de moral, para nos fortalecer. Então, uma vez que nós já apresentamos a definição de Evangelho, de terapia, então o Evangelho como sendo a boa nova, e a terapia sendo o sentido de prestar cuidados, de tratar, de levar à cura, vamos definir saúde. O que é saúde? Segundo a Organização Mundial de Saúde, foi definida em 1946 por essa organização, que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidade ou invalidez. Diante dessa definição, eu fiz uma pergunta a mim e faço a vocês. Nós temos saúde? Nós podemos estar sem enfermidade física ou invalidez, mas o completo bem-estar físico, mental e social, nós temos isso? Nós estamos conseguindo ter isso, especialmente neste momento de pandemia, de incerteza, de perdas, de desemprego, de fome, de 10 milhões de brasileiros no nosso país passando fome, fora no resto do mundo, as pessoas morrendo de depressão e se suicidando, as pessoas entrando na doença da obesidade, muitas com fundo depressivo e morrendo também. Será que nós estamos no completo bem-estar mental e social, mesmo que o nosso corpo físico esteja íntegro? A saúde ou a doença
é uma esfera interligada a várias outras esferas. A saúde e a doença está ligada à esfera biopsicossocial, que por sua vez é composta de 3 esferas diferentes: a esfera biológica, a esfera psicológica e a esfera social. A esfera biológica nos remete a fatores genéticos, fisiológicos, bioquímicos, imunológicos. A esfera psicológica nos remete a emoções, pensamentos, cognição, resiliência, que é uma palavra que está tão em moda e que a gente não está colocando tão em prática assim. Haja visto agora, nesse período de pandemia, quantas pessoas tiveram dificuldade de se adaptar à nova situação. Quantos desajustes, quantos conflitos, quantas depressões desencadeadas, quanto desespero pela falta de resiliência, era uma palavra e é uma palavra que está tão na moda. E a esfera social são as relações interpessoais, familiar e fraternal. Então, todas essas esferas que se interligam, biológica, psicológica, a esfera social, formando uma esfera biopsicossocial, influencia diretamente no estado de saúde de doença. E essas esferas, elas são influenciadas por diversos fatores físicos do nosso dia a dia, como tipo de trabalho, alimentação, a atividade ou inatividade física, o acesso à saúde, a acessibilidade, a qualidade do nosso sono, a educação. Tudo isso influencia essa esfera biopsicossocial, portanto, influencia o estado de saúde ou de doença do indivíduo, seja a saúde do corpo físico, seja a saúde mental. De uns tempos para cá, os profissionais da área de saúde acrescentaram mais uma esfera a esse grupo de esferas, A esfera da saúde e da doença, que é sustentada pela esfera biopsicossocial. Eles acrescentaram a esfera da religiosidade e espiritualidade. Por que eles fizeram isso? Porque eles se renderam a essa evidência. Porque eles começaram a perceber que essa espiritualidade, essa religiosidade é inata à humanidade. Que o homem é um ser extremamente complexo e multidimensional para ser explicado somente pelo que é visível, pelo que é concreto. Então, eles admitiram que nesse contexto de saúde ou doença, houvesse mais uma esfera interagindo, influenciando o estado desse indivíduo, que é a esfera da religiosidade ou espiritualidade, que pondera de forma profunda e sob uma outra ótica acerca das estruturas psíquicas, magnéticas, perispirituais, comportamentais do ser humano. Ponderando sobre essa esfera de espiritualidade ou religiosidade que está tão presente em nossas vidas, nós não temos como fugir do código ético de amor baseado na moral do Cristo, que está todo redigido e contido no Evangelho segundo o Espiritismo. O que Jesus nos trouxe? Acima de tudo, ele nos trouxe um exemplo de caridade que ninguém consegue praticar. Temos alguns exemplos que seguiram à risca o exemplo de caridade de Jesus, tivemos. Dr. Bezerra, mas nós, nessa condição que nós estamos, nós ainda seguimos muito pouco esse exemplo. Então, Jesus nos exemplificou e vivenciou o amor, o respeito, nos ensinou sobre a vida espiritual e seu verdadeiro valor, nos inspirou a praticar a caridade, a solidariedade, a fraternidade, nos ensinou a ter esperança, a ter uma fé sentida, uma fé vivenciada pelo coração e pela razão. E o Espiritismo veio mais do que nunca nos explicar a razão da fé. Nos ensinou a importância da gratidão,
a importância do perdão e da paciência, não só para com o próximo, com seu irmão, mas para consigo mesmo. Nós precisamos ter paciência conosco, ter perdão. Ele nos falou e nos demonstrou como praticar benevolência e indulgência. Ele nos mostrou a respeito da amabilidade, da resignação. Ele foi o exemplo de resignação. Ele não precisava passar pelo sofrimento que passou, mas aceitou por uma causa maior, por um compromisso aceito e assumido junto ao Pai. Exemplo de obediência com essa postura. Exemplo de doçura. Se você diz que pratica a caridade, como você pode não ter doçura nem amabilidade? Como você pode não ter benevolência para com os outros e indulgência para com os erros alheios? Como que você pode não praticar o perdão das ofensas, nem o perdão a si mesmo? Como não ter alteridade que nos permite ver e entender as diferenças? Como não ter a alteridade que nos remete à empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro? Como falar de empatia e não se lembrar de piedade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos sentimentos mais nobres que nós podemos ter? É se enternecer, é sofrer junto com o outro. Não viver a dor por ele, mas você sentir a dor do seu irmão. Então, é por isso que a gente diz que os ensinamentos de Cristo contidos no Evangelho, eles são instrumentos de iluminação interior do homem. Se nós seguíssemos os ensinamentos do Cristo, se o nosso orgulho, nossa vaidade, nossa rebeldia nos permitisse, não nos empatasse tanto de seguir os ensinamentos do Cristo, com certeza os nossos conflitos mentais seriam infinitamente menores. Nós superaríamos os nossos conflitos. O conflito faz parte da vida de todos nós. Todos nós temos conflitos. E os conflitos são bons porque nos tiram do marasmo, da mesmice, nos fazem buscar algo além. O problema é quando esses conflitos se tornam transtornos mentais. Quando nós não conseguimos lidar com esses conflitos, não conseguimos administrar, compreender esses conflitos, compreender a finalidade desses conflitos e só entendemos nele dor, sofrimento e incerteza diante do futuro. Então, Emmanuel nos explica sobre os conflitos mentais no livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier. Ele nos diz: nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Então, emoções doentias. Quando nós não sabemos lidar com aqueles sentimentos doentios, repetitivos, que nos promovem uma descarga emocional, que nos fazem carregar uma carga emocional muito pesada, eles vão se depositando de forma cada vez mais enraizada em nós, nos levando aos transtornos. Capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurado aqueles que são brandos e pacíficos, ele fala sobre a cólera. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança andam muito juntas. E elas criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, não apenas causando a doença física, mas nos deixando susceptível às influências dos espíritos inferiores. Os espíritos inferiores, eles não vão se aproximar de nós se nós não estivermos suscetíveis, nós não tivermos de um padrão vibratório que isso seja permitido. Então, nós vamos ter uma consequência orgânica,
onde as nossas células não vão funcionar em harmonia, elas vão entrar em distonia e futura disfunção. Um sistema extremamente afetado por esses estados de cólera e de desespero, intemperança, é o sistema cardiovascular, o sistema nervoso autônomo, que promove uma descarga de neurotransmissores, uma descarga neuroquímica muito exacerbada, que acentua a resposta cardiovascular, e o sistema imune. Então, são 3 sistemas interligados e que ficam altamente afetados por conta desse estado de cólera, de desespero, de intemperança, de crueldade, de sentimentos inferiores. E os obsessores se aproveitam dessa situação e contribuem mais ainda para o surgimento dos transtornos mentais. Então, quando a gente observa um irmão nosso de caminhada constantemente em desequilíbrio, em desarmonia, com muitas aflições, sem esperança nem perspectiva diante do futuro, isso foi fruto de conflitos mentais que foram se aprofundando cada vez mais naquele espírito e viraram transtornos mentais, onde você tem uma desorganização mental, onde você tem uma descarga neuroquímica de neurotransmissores totalmente descontroladas. Parte do que está acontecendo são devido a tormentos voluntários, que levam o indivíduo ao transtorno depressivo, porque simplesmente ele não conseguiu ter uma reação quando o estado de desequilíbrio, de desarmonia, de aflição começaram a surgir. E esses transtornos depressivos, eles trazem consequências graves. Tem repercussões orgânicas graves, agravam cada vez mais essas alterações neuroquímicas. E infelizmente a gente ainda tem irmãos, amigos nossos, companheiros de jornada que buscam esconder esse estado depressivo. Eles se cobram o tempo todo a estar numa alegria, numa efusividade que a gente sabe que não é natural. Mas em algum momento ele vai cair em si, e aí muitas vezes quando ele cai em si, o desespero, a melancolia se agravam de forma assustadora. A depressão, ela envolve uma melancolia profunda, que é diferente da tristeza. A tristeza, ela é importante que nós tenhamos a tristeza. Ela é importante que nós sejamos capazes de assumir que nós estamos em luto. Há pouco tempo eu estava conversando com uma amiga, sou muito querida, e ela tinha terminado um relacionamento de mais de 15 anos. Depois de muita luta, de muita entrega, de muita doação, ela finalizou, ela encerrou esse relacionamento. Aí ela ligou para mim, conversando, disse: estou tão triste, eu estou tão desanimada. Aí eu falei: ainda bem que você está assim. Aí ela disse: mas eu estou aliviada. Eu falei: muito bom isso, porque a tristeza, o desânimo faz parte do seu luto. Eu iria estranhar se após mais de quase 16 anos de relacionamento, de dedicação, de empenho, você tomasse a decisão de romper esse relacionamento por todos os malefícios que ele tem causado a você, e você nada sentisse, apenas alegria, felicidade, efusividade. Eu entendo o alívio, porque enquanto a gente não toma uma atitude, uma decisão, se torna um peso. Mas eu também entendo a tristeza e o desânimo, e isso é muito importante. E o tempo está passando e ela está melhorando aos poucos. Agora, quando isso não acontece, é bastante preocupante. Eu também tenho uma conhecida
que após a separação, ela entrou num estado depressivo tão acentuado e por tanto tempo, que uma vez nós fomos à casa dela e a gente tirou elas de dentro do guarda-roupa. Há dias sem comer, sem tomar banho, dentro do guarda-roupa. Ela precisou de tratamento, ela precisou de uma longa caminhada até se restabelecer. Então, para que você saia tanto da tristeza, é o luto por uma perda, por uma transformação abrupta, até uma mudança de cidade, de emprego pode causar isso. Tanto para essa tristeza, para esse desânimo, como para a depressão, que envolve um sentimento melancólico muito profundo, que afeta a sua autoestima, é necessário que se faça uma renovação moral. Sendo que na tristeza e no luto, ela é mais fácil iniciar essa renovação. Por tudo que está atrelado à depressão, ela é bem mais difícil, mas ela é necessária. É necessário que você faça essa mudança de estrutura moral. Para isso, a gente precisa analisar qual está sendo a minha atitude diante dos fatos. Eu estou aceitando isso passivamente? É assim mesmo, eu não tenho o que fazer. Eu estou me revoltando, ou seja, eu estou tendo uma atitude reativa? Ou eu estou aceitando a situação, mas buscando atitudes e ações que mudem essa estrutura moral? Ou seja, estou tendo uma reação proativa. O que contribui muito para a depressão são as expressões afetivas de culpa e remorso. Então você se remete à culpa e se remete ao remorso. Isso atrela você. A depressão, ela está muito associada a fatos que estão no seu inconsciente profundo, que muitas vezes a gente ainda não se deu conta. São coisas que a gente traz de outras existências. Alimentar esse sentimento de melancolia, de autoestima baixa, alimenta também os nossos comportamentos infelizes, que se a gente não resolver nessa encarnação, ou não procurar iniciar o processo de renovação, de mudança da estrutura moral, eles vão se repetir em outras e em outras encarnações. Essa mudança da estrutura moral, ou seja, essa renovação moral, essa renovação interior, implica na conquista de valores. Dona Joana nos diz, nesse livro, Contribuições de Joana de Ângela, é um livro organizado por Gelson Luiz Roberto, cuja finalidade é a análise dos transtornos mentais. Nesse livro, ele busca seguir a proposta espírita de conhecer a alma humana pelo espírito imortal, em suas faculdades e sentimentos, seu modo de vida e de relação. Ninguém fez melhor isso do que Dona Joana, após Jesus, que teve uma conduta terapêutica sem precedentes. Dona Joana nos fala sobre a depressão nesse livro. A depressão é doença da alma, que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo em consequência ser tratada no cerne de sua origem. Daí ser tão importante se buscar uma ajuda, uma terapia. Porque essas expressões afetivas de culpa e de remorso, muitas melancolia, você não sabe nem porquê, mas você vem trazendo isso há várias e várias encarnações na sua bagagem. Isso faz parte dos seus débitos, prejuízos morais. E a gente precisa de ajuda. Alguns casos, Dona Joana deixa bem claro que além
do trabalho terapêutico para a conquista dos valores, para a mudança moral, se faz necessário o recurso farmacoterapêutico. Se faz necessário uma intervenção farmacológica, uma vez que a depressão e vários outros transtornos, o transtorno bipolar, entre outros, eles estão associados a alterações de liberação de neurotransmissores. Então, cabe um ajuste através de medicação, mas ela não dispensa a psicoterapia. Muito bem. E esses transtornos mentais? Caracteriza que o espírito é doente? Não. O espírito não é doente, ele está doente. E através da recomposição moral, da troca da descrença pelo otimismo, da troca do autodesprezo pelo amor próprio, pela esperança, isso caracteriza uma atitude mental renovada e contribui para a cura. Dona Joana afirma que é possível a cura da depressão, mas é difícil. Ela diz no mesmo livro: todo aquele que atravessa a depressão, mantendo-se resolvido a superar a si mesmo, alcança a paz e a alegria de viver. A concentração mental nos ideais do bem lentamente preenche o vazio existencial, estimulando os neurônios, as sinapses, restabelecendo o ritmo e a produção dos neuropeptídeos responsáveis pela alegria e dinâmica da existência. Serotonina, dopamina. Então, por isso que muitas vezes as medicações são esses neurotransmissores sintéticos que se oferecem para ajudar no tratamento, não é a cura. Dona Joana diz que para a cura tem que se penetrar no cerne do espírito. Mas como esse espírito está aprisionado num corpo orgânico, se faz necessário e urgente tratar desse corpo orgânico. E aí Dona Joana nos lembra que a finalidade da experiência da depressão não é a dor ou o sofrimento, mas sim o encontro do ser com ele mesmo, onde ele vai perceber a sua necessidade de renovação moral, de renovação estrutural psíquica, e vai começar a fazer reflexões, fazer observações sobre um outro prisma óptico, traçar novos rumos. E Dona Joana diz que se faz necessário a psicoterapia e a evangelioterapia, pois a depressão é doença do espírito e no espírito ela deve ser tratada. Essa depressão pode ser um processo de autopunição? Pode. Mas ele pode ser transformado num processo de autorresgate. Um processo de libertação, ou seja, você pode transformar a dor e o sofrimento que estão atrelados a essa depressão num desejo de cura, através da expansão da sua consciência, que ajuda você a ir de encontro com você mesmo, você fazer aquela introspecção que a gente tanto fala que é necessária, a você refletir, a você fazer o seu processo de autorresgate. É você entender a dor como sendo um mecanismo evolutivo de despertamento de consciência para as verdades nobres do espírito, ou seja, renovação moral. E quem vai nutrir esse mecanismo? Qual vai ser a energia que vai nutrir esse mecanismo? Que nós vamos ter que iniciar mais cedo ou mais tarde, porque infelizmente
nossos irmãos que se recusam a isso acabam por sucumbir. Essa energia é energia divina, é energia vindo da fé, da esperança. É uma energia divina vitalizadora e reparadora. Sim, e aonde nós vamos buscar essa energia? Aonde nós vamos nos carregar com essa energia? Como fazer isso? Dona Joana já falou isso em vários livros dela. Ela sempre nos orienta o hábito saudável da boa leitura, da oração, em convivência e sintonia com o psiquismo divino, dos atos de beneficência, de amor, do relacionamento fraternal, da conversação edificante. Todos constituem a psicoterapia profilática, ou seja, para prevenir o agravamento ou o desenvolvimento dos transtornos mentais, que deverá fazer parte da agenda diária de todas as pessoas. Isso foi uma explicação, uma orientação dada por Dona Joana de Ângeles. Então, esse hábito saudável da boa leitura, da oração, aonde a gente pode encontrar isso? A gente encontra isso no Evangelho. No Evangelho de Jesus. Nós encontramos isso. E André Luiz, no livro Vivendo o Evangelho, no volume 1, psicografado por Antônio Baduy Filho, André Luiz nos diz: muito antes da plenitude do estado depressivo, ou seja, do ápice do estado depressivo, existem sintomas precursores que são contornados pela mobilização ativa da fé e da vontade. Jesus e Deus não exigem de nós o impossível. O que eles querem de nós é a boa vontade. É a boa vontade, é o nosso movimento para sair dessa situação. Então, a mobilização ativa na fé é um dos instrumentos, né, que nós temos para contornar os sintomas precursores da depressão. O Espiritismo nos esclarece que há outras causas relacionadas à problemática da depressão. E parte dessas causas estão muito bem explicadas no Evangelho, que traz a solução com base na doutrina de Jesus. Ele nos esclarece, o Espiritismo, que há causas endógenas e exógenas para a depressão. As endógenas nós trazemos conosco a cada reencarnação. Ou seja, são heranças de encarnações anteriores. Então, por isso que alguns irmãos nossos de jornada, eles vêm com uma tendência à depressão. E nós temos as causas exógenas, que são ligadas à existência atual, decorrente dos nossos medos, decorrente da nossa persistência na rebeldia, que são decorrentes da nossa insegurança. Em quantos de nós essa situação da pandemia desencadeou a depressão, o medo, a insegurança, a síndrome do pânico? São inúmeros os casos. Quantos de nós não evoluímos para a depressão, mas ficamos bastante abalados com a pandemia, com o medo, com a insegurança, o que poderia vir a partir disso? E é na vida corpórea que o espírito repara o mal praticado em existências anteriores, pondo em prática resoluções que ele tomou na vida espiritual antes de reencarnar, quando ele, sob o olhar
amoroso da espiritualidade que nos assiste, ele elaborou seu plano reencarnatório e teve a autorização da espiritualidade. Mas quando a gente está aqui preso a esse corpo, a gente esquece, a gente tem medo. Então, nós não estamos abandonados aqui, porque a espiritualidade continua nos auxiliando. E nós ainda temos de concreto na nossa mão o Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, na Evangelho Terapia, a gente aprende sobre autoaceitação, sobre o autoconhecimento, sobre a autoanálise. Ninguém vai nos tirar da depressão porque nos aceita, porque nos conhece ou porque nos analisa. Isso é muito importante. É muito, muito, muito importante as pessoas que estão em depressão, que estão com transtornos mentais, terem esse apoio. Mas a autoaceitação, o autoconhecimento, a autoanálise é um processo nosso, que pode ser ajudado e auxiliado por profissionais, por um amigo querido, pela espiritualidade, sim, mas você, eu, temos que fazer o nosso movimento de auto-perdão. Ou seja, refletir sobre a nossa realidade psicológica, entender o que nesse psiquismo nosso precisa ser mudado. A partir dessa autoaceitação, desse autoconhecimento, dessa autoanálise, ou seja, de realmente aceitar a sua realidade psicológica, você passa a desenvolver o autoamor, a autoestima, o autoperdão, passa a ter uma nova realidade espiritual, porque os transtornos mentais são consequências do nosso baixo aprimoramento moral. Aprimoramento intelectual nós temos, mas o moral nós deixamos muito a desejar. E quando eu desenvolvo esse autoamor, essa autoestima, esse autoperdão, baseado nos ensinamentos morais e incontestáveis do Cristo, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo surgir o meu Cristo interno. E isso é muito importante. E aí, sim, como é que eu vou saber se o meu Cristo interno está começando a aflorar? Você vai saber pela paz que você encontra, pela serenidade que você encontra diante de uma situação difícil. A gente se recorda da postura terapêutica de Jesus com todos nós. Jesus tinha uma postura terapêutica e ele atuava no âmago da alma, ou seja, no centro, na intimidade da alma. Ele era e é conhecedor das nossas dores. E ele é o escultor de almas, ou seja, ele é que traz as condições, que nos apoia, nos ampara, vai nos talhar para que nós sejamos espíritos perfeitos. E diante da nossa imperfeição, e muitas vezes nosso baixo padrão vibratório, que a gente não consegue sentir a presença de Jesus, ele humildemente deixou para nós o código de caridade, amor e fraternidade em seu Evangelho, que é o pilar de sustentação de todo ser espiritual. Onde ele nos lembra que o maior mal não é o que vem de fora, mas a ausência do bem dentro de nós. E a gente precisa confiar nisso, a gente precisa confiar que mesmo numa situação difícil, de um conflito moral, de um conflito mental que nos leva aos transtornos, Jesus assegurou que nenhuma de suas ovelhas se perderia. E que o amor é o caminho que leva à plenitude do ser. Se nós formos capazes de sempre lembrar isso, nós vamos estar sendo sustentados pelos pilares do Evangelho. E aí eu trouxe, só para citar, porque o Evangelho inteiro é um código de moral, mas tem 2 capítulos que chamam muito a minha atenção. É o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. O capítulo 5, ele nos traz várias mensagens. Ele nos mostra que perante o código divino, cada desacerto de agora ou no passado
leva sempre ao reparo necessário. E que a aflição, longe de ser injustiça, é, na verdade, o efeito doloroso de uma causa justa. E esse efeito doloroso tem que nos motivar a mudar. E vamos nos lembrar que a gente paga todas as nossas dívidas com Deus, mas elas são pagas com um desconto absurdo. Deus é juiz amorável, soberanamente justo e bom, de misericórdia infinita, que distribui justiça e misericórdia, sempre nos ofertando oportunidades de renovação e de construir o bem. Somente as provas bem suportadas podem conduzir a Deus. Ainda no âmbito da misericórdia divina, a espiritualidade nos explica no capítulo 5 que a misericórdia divina permite o rigor das provas, mas oferece inúmeros recursos para abrandar-lhes as consequências aflitivas. Então, para que o rigor das provas? Para nosso empenho, para nossa dedicação, para o nosso desprendimento em direção ao bem e à necessidade de reparo. Toda provação dolorosa é débito antigo em resgate na existência atual. Apesar de Deus corrigir todos os nossos deslizes do passado, Ele jamais deixa de socorrer com a misericórdia. E para todas as nossas provas, todas as correções dos nossos deslizes, Ele sempre leva em consideração os nossos bons atos, a nossa prática do bem, para atenuar essa prova. E Ele sempre nos dá recurso para que a provação dolorosa, que foi provocada pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, pela nossa rebeldia, e que nos leva a uma aflição, ela é aliviada com fé e caridade. No capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, ele faz um apelo a nós. Ele faz um apelo para que nós tenhamos auto-amor, auto-perdão, auto-piedade. Porque se eu não sou capaz de ter isso comigo, como é que eu vou ter com meu irmão? Como é que eu verdadeiramente vou me transformar moralmente se eu acho que eu não sou capaz? E aí a espiritualidade nos diz, tem paciência contigo para que não percas a calma. Reconhece tuas limitações para que não te falte a tolerância. Perdoa teus momentos de fraqueza para que não fujas à benevolência. Ajudando-te a ti mesmo, ajuda o que estão à tua volta. Amando e servindo, compreendendo e perdoando, na certeza de que todo gesto de doação é, na essência, auxílio ao próprio doador. Então, quando eu pratico o bem, eu estou auxiliando a mim também. Só aquela sensação prazerosa de ter feito algo por alguém é muito boa. E aí, no capítulo 9, ainda, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, André Luiz, no livro Vivendo o Evangelho, ele nos lembra que o legado de Jesus é de amor e de misericórdia. E ele nos diz, não te desanimes diante do esforço de transformação moral, na certeza de que a melhor escolha é sempre o caminho do bem. Dona Joana também discorre sobre essa questão da transformação moral no seu livro de mensagens Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco. Tem uma mensagem que ela discorre somente sobre as dificuldades que nós enfrentamos quando nós decidimos pela transformação moral. Mas a gente tem que lembrar que Jesus é conosco. Então, através da evangelho-terapia, nós iremos atingir o nosso reequilíbrio, desenvolvendo as nossas potencialidades. As nossas potencialidades que Deus depositou em todos nós na forma de talentos. No momento em que eu desenvolvo as minhas potencialidades,
é porque eu estou sendo capaz de empregar as minhas habilidades e me tornar capaz de lidar com meus impulsos instintivos que me fazem errar e que me levam aos conflitos. Então, a cada processo reencarnatório, isso se repete. Até nós não precisarmos mais reencarnar porque atingimos a plenitude. E aí, nós temos a seguinte mensagem de André Luiz, no livro Vivendo o Evangelho. Inspira-te no Evangelho para o esforço constante de renovação íntima e confia no amor de Jesus, certo de que mais além da provação, a felicidade te espera na vitória da consciência tranquila. Pois a reencarnação é a oportunidade de corrigir desvios passados. Contudo, o maior empecilho à renovação interior é a persistência no erro, que reaparece em nova roupagem a cada existência, migrando do vício mais grave no pretérito ao disfarce atenuado no presente. Por isso que é importante o autoconhecimento, por isso que é importante esse mergulho interno que o Evangelho nos convida. E eu gostaria de encerrar o nosso trabalho lembrando que a depressão é com frequência a resposta tardia às mágoas acumuladas nas lutas diárias. Perante as dificuldades nos compromissos da reencarnação, recorremos sempre à fé sincera em Deus e à confiança em si mesmo, recordando a palavra de Jesus aos enfermos que aliviava: vai em paz, tua fé te curou. Muita paz, muito equilíbrio e muito amor de Jesus para todos nós. Que assim seja.